Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Ricardo Patá, presidente da UGT e do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, em debate na CNN com Júnior, dono da rede Madeiro, defende medidas de proteção ao trabalhador e garantia de salário e emprego. Mudanças nas relações trabalhistas, medida provisória, acordos, desemprego, a rotina mudou, mas o isolamento se transforma em uma luta de classes. Uma discussão começou no Brasil e em várias regiões do mundo. Esse é o tema do debate 360 de hoje, com o empresário Júnior Durski, que acabou de falar com a gente através desse vídeo, e o presidente nacional da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá. Vamos começar então falando sobre o número de mortes em decorrência do coronavírus versus as consequências de um país parado, com recessão ou até pior, uma depressão econômica com milhões de desempregados. Eu começo com você, Júnior Durski. Boa tarde. Isolamento total ou quarentena atrapalha o país na sua visão? Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Atrapalha sim. Esse isolamento total vai criar um problema seríssimo para o país. Não tenho dúvida nenhuma que o Brasil não aguenta. O Brasil não tem essa condição de ter um lockdown horizontal, que tudo fique parado. Tem que ter tamanho nesse isolamento. Nós temos que isolar todas as pessoas de idade, todas as pessoas que têm alguma deficiência de saúde. Tem que cuidar dessas pessoas. Acho que só o isolamento, nos apartamentos, nas suas casas, sem dúvida nenhuma não é suficiente para isso tudo. As pessoas ricas, as pessoas da classe média estão assistidas dentro dos seus isolamentos. As pessoas nas favelas não estão assistidas. Tem casas com 10, 12 pessoas que moram todo mundo no mesmo ambiente, na mesma sala, e 2 ou 3 têm que sair para tentar buscar comida, buscar recurso para tratar essas pessoas, e quando volta tem o contágio. Então eu acho que pode ser que metade do Brasil tenha condição de ter algum tipo de cuidado, a outra metade não tem. Então não é que nós vamos ter um isolamento total, não é que nós devemos parar com a economia. Tudo gira em torno da economia. Se a economia acabar, acaba a saúde, acaba a educação, acaba tudo. Não tem o que não acabe. Gira em torno da economia. O governo não vai ter dinheiro para bancar a segurança pública. O número de homicídios vai aumentar muito. Em 2018, nós tivemos 57 mil assassinatos no Brasil. Eu sei que cada morte é um problema e nós temos que cuidar do coronavírus, mas tem limite para a que ponto chegar. Não pode acabar, não podem fechar as feirinhas de frutas e verduras como fecharam no Brasil. É um lugar mais seguro para as pessoas comprarem frutas e verduras. Não pode fechar a feirinha porque todos os feirantes vão quebrar, porque eles fecharam e perderam as frutas e verduras e eles não têm onde trabalhar. Vão fechar as fábricas, vão fechar os comércios e não vão fechar os maiores. As grandes empresas aguentam, as pequenas empresas não aguentam e quebram. Júnior... E vai ter muita gente desempregada. Vamos ver 40 milhões, 30 milhões de desempregados no nosso país. Júnior, deixa eu passar a palavra agora para o Ricardo Patá, presidente nacional da União Geral dos Trabalhadores. Ricardo, boa tarde. A sua visão sobre o tema, por favor. Bom, do ponto de vista de saúde, eu acho que foi extraordinária as decisões, tanto do ponto de vista do ministro da Saúde, quanto do governador e quanto do prefeito, no caso de São Paulo. Porque a questão que não foi colocada pelo Júnior é que nesse período que nós estamos vivendo, esses 10, 15 dias, é onde pode ocorrer uma explosão de contágios. E é justamente nessa questão que a saúde do nosso país não tem capacidade de atender nem rico, muito menos o pobre, que vai ficar jogado na rua. Então é fundamental que nós tenhamos esse período e, concomitantemente, o governo tem que dar a solução com políticas públicas. O FAT tem um patrimônio de 200 milhões de reais que está no BNDES, é dinheiro do trabalhador.
No fundo de garantia, o dinheiro é do trabalhador. Então, esses recursos precisam ser utilizados de forma inteligente para aquelas pequenas e microempresas que não conseguem pagar os salários nos próximos dias, que o governo faça a sua parte. Eu estou vendo também que existe agora uma solidariedade muito grande de vários poderes. Eu vi o Maia dizendo que vai cortar o salário dos deputados, vai tirar dinheiro do fundo partidário. E isso é fundamental para demonstrar que nós podemos resolver as questões. É lógico que nós não poderemos ficar isso eternamente, porque com certeza aquelas pessoas que não morrerem do coronavírus vão morrer de inanição, é verdade. Mas nós temos que ter capacidade para instrumentalizarmos de forma conjunta. E o movimento sindical tem muito a contribuir. Em 2008, na grave crise que ocorreu lá nos Estados Unidos, foi o movimento sindical, junto com o governo, que conseguimos construir a desoneração da folha com contrapartida no emprego. Podemos contribuir muito, não podemos ficar alijados como o governo quer nos fazer com a medida provisória que elimina o movimento sindical das negociações. Os sindicatos comerciais de São Paulo já deram um exemplo, fizeram um acordo para os 500 mil trabalhadores aqui de São Paulo. Ou seja, nós temos muito a contribuir. Ok, Ricardo, a gente segue com o nosso debate. Agora, Daniela Lima, por favor, chega para essa conversa, para esse debate, por favor. Júnior, boa tarde. Os principais países do mundo, as maiores economias do mundo estão tirando dinheiro, o governo está bancando, né? Para que mantenham seus trabalhadores em casa. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump está fazendo um esforço enorme para tentar segurar a economia e já admitindo que vai ter um custo sim, mas dando prioridade à saúde. Gente, inclusive, que fez um discurso parecido com esse na Inglaterra, no Reino Unido, achando que dava para manter um meio termo, já chegou, já deu um passo para trás e agora adota medidas mais restritivas. No empresariado, no grande empresariado, o dono da Aliaba, por exemplo, eles estão se notabilizando por fazerem doações, né, por capitanearem campanhas de solidariedade. A minha pergunta é, como empresário, esse exemplo é o melhor que o senhor acha que poderia dar? Veja bem, eu não quero dar um exemplo para ninguém, não é um exemplo, eu só estou tentando mostrar para as pessoas que nós temos que cuidar das pessoas afetadas e da epidemia. Isso é muito grave, é muito grande, eu sei que é, mas nós temos que cuidar da economia, nós não podemos não cuidar da economia. O Brasil é um país que tem 6% das pessoas tem poupança, 94% não tem, 60% tem dívidas, quer dizer, as pessoas não aguentam um mês paradas sem receber. Todos os pequenos empresários vão quebrar. Os profissionais liberais vão ter muita dificuldade. Um dentista não pode trabalhar, a fisioterapeuta não trabalha. Aqui em Curitiba tem um hospital que cuida de otorrinolaringologia e está fechado porque não é prioridade. Esses médicos não estão trabalhando porque é a especialidade deles. Enfim, o hospital está parado. Ora, o otorrino está cuidando da garganta, das vias aéreas, estão fechados porque não é prioridade. Isso está errado, esse hospital poderia estar aberto, essas pessoas poderiam estar produzindo, sem dúvida nenhuma, não pode ser tão extremo, não deve ser. Agora, sou absolutamente contra reuniões com muitas pessoas. Claro que um campo de futebol tem que estar fechado, lógico que grandes concentrações tem que fechar, tem que restringir os ônibus, tem que restringir, eu acho que diminuir é a palavra, não bloquear tudo. O lockdown é o perigo. Eu acho que mantém as pessoas trabalhando um pouco, mantém algumas. Eu postei no meu Instagram um vídeo de um caminhoneiro que chorava na Dutra porque ele parou numa série de restaurantes e não tinha comida, estavam todos fechados. E o que eu faço? Eu preciso continuar viajando, eu não tenho onde comer na estrada. Quer dizer, esse é um serviço essencial que tem que ficar aberto. O Brasil precisa dos caminhões trabalhando, levando alimentos de uma cidade a outra. Nós temos aí uma safra gigante que nós temos agora, a safra de soja sendo colhida, tem que transportar, não tem armazém nas regiões produtoras. Enfim, tem muita coisa que tem que funcionar. Eu sou a favor de cuidar das pessoas, de manter o isolamento, mas não horizontal, não horizontal em tudo. Tem algumas coisas que tem que continuar trabalhando e as outras que são possíveis
sem dúvida nenhuma, dá para parar. E mais, concordo com o Ricardo, com o que ele está falando, que o governo tem que apoiar, e eu acho que o governo está apoiando de toda maneira. A diferença é que nos Estados Unidos, quando falam em trilhões de dólares. Quando o presidente deles fala, o investimento é trilhões de dólares. Aqui não, aqui são bilhões. Não se compara a economia americana com a brasileira, não se compara o nosso trabalhador com o trabalhador americano. Eles têm uma condição muito melhor e muito mais privilegiada do que o nosso. Os nossos pequenos empresários, os grandes empresários não vão quebrar no Brasil, eles podem diminuir, mas não vão quebrar. Os pequenos vão quebrar. E os pequenos é onde está a maior força de trabalho do Brasil, de empregados, de trabalhadores, estão nos pequenos. Nós temos que olhar os pequenos. Patá, eu vou fazer uma pergunta no sentido semelhante, né? Qual é a contribuição que os sindicatos podem dar? Porque, de fato, alguma perda vai haver, já está claro, já está mais do que sinalizado pelo governo. Qual é a indicação que os sindicatos dão para os trabalhadores? Qual é a parte que o trabalhador também vai ter que contribuir com essa conta, infelizmente? Bom, primeiro quero até fazer referência à sua pergunta para o Júnior com relação aos empresários. Nós temos hoje, e nada contra os empresários, mas nós temos 6 empresários que a fortuna deles é igual de 100 milhões de trabalhadores. Grandes conglomerados que tiveram lucros enormes nos últimos anos. Eu acho que é o momento de iniciar um processo de dar uma contribuição maior para a situação que nós estamos vivenciando. No mundo sindical, nós estamos fazendo um trabalho imenso de conscientização. Nós estamos fazendo com aquelas atividades que estão trabalhando, como os comerciários que estão nos supermercados, os motoboys que hoje estão fazendo um trabalho enorme de delivery e não estão tendo, por conta daqueles que os contratam, nenhum cuidado do álcool gel, estão exigindo absurdos deles. Então nós estamos fazendo um trabalho fundamental de cuidar da saúde do trabalhador que está se dedicando a todos nós. As pessoas que limpam a rua todos os dias, que pegam os lixos das nossas casas e principalmente aquelas pessoas que estão nos hospitais. E o maior percentual daqueles que estão com o vírus do coronavírus são justamente aqueles que estão na saúde. São os trabalhadores que nós estamos cada vez mais conscientizando da importância, do valor da saúde, mas nós precisamos cuidar da vida deles também. Eu tenho certeza absoluta que no segundo momento nós poderemos iniciar um processo de diminuir a restrição. Essa restrição ela é fundamental porque se 50, 60 milhões de pessoas foram contagiadas agora, nós não temos capacidade nenhuma na nossa saúde de dar a eles a possibilidade de estar bem. Ultrapassado esse período, eu tenho certeza absoluta que os governantes, os empresários e nós, trabalhadores, estaremos dando um segundo passo, diminuir a restrição, porque realmente a economia é fundamental. Mas antes da economia é a nossa vida. O governo ainda não está fazendo a sua parte de forma correta. Os recursos que estão colocando à disposição da sociedade são dos trabalhadores. É a aposentadoria que está sendo antecipada, é o dinheiro do Fundo de Garantia que é nosso. Tem que parar de pagar dívida de banco, dívida pública. O dinheiro é para o trabalhador, para que ele possa, nesse período, superar essa grave crise. O Debate 360 segue falando sobre esse tema. Júnior Durski, pelo que eu ouvi, você está em Curitiba, nesse momento, no Paraná. E a gente tem percebido que existe uma divergência. O presidente Jair Bolsonaro, ele fala sempre na preocupação com a economia e tem uma divergência com alguns governadores que já falam ou até colocam em prática alguns estados a quarentena, né? São Paulo, por exemplo, já está em quarentena. Quem tem razão nesse dilema? Seguir com o funcionamento do país e reduzir a crise econômica ou parar o Brasil e esperar as consequências gravíssimas no número de desempregados e olhar um pouco mais para essa questão da saúde? Quem tem razão? Veja bem,
Veja bem, eu não sou especialista em administração pública, eu não posso falar nesse assunto, não sou especialista, eu sei tocar uma empresa, eu sei cuidar dos meus empregados, concordo com o Ricardo que tem que cuidar cada vez mais dos empregados, respeito muito e acho, e sempre uso esse exemplo dos garis que trabalham, são as pessoas que mais trabalham que eu conheço na minha vida, que eles ficam correndo atrás de um caminhão e que não são reconhecidos. Eu também acho que deveriam estar muito melhor, sem dúvida nenhuma. Agora, eu tenho 8 mil empregados, eu não posso falar pela classe de empresários, porque eu não faço parte da classe, não sou membro de nenhum sindicato patronal, etc. Eu posso falar pelos meus empregados. Eu tenho 8 mil empregados que trabalham nos nossos restaurantes, nós damos alojamentos, residências para todos eles, a gente contrata no interior, treina, pega esses meninos de primeiro emprego, treina, capacitamos e temos um plano de carreira muito, muito bom. A gente cuida muito, nós damos 3 refeições por dia, nós damos a uniforme. Então, a gente faz tudo o que pode pelos empregados e o maior patrimônio que nós temos na nossa empresa são os nossos funcionários. Sem dúvida nenhuma, é o nosso maior ativo, o nosso maior patrimônio. Eu sempre digo, funcionário feliz, cliente satisfeito. Eu cuido dos meus funcionários para que eles cuidem dos nossos clientes. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos que cuidar das pessoas, principalmente dos nossos empregados. Agora, quanto ao que eu sei de empresa, tem que ter uma pessoa que mande, uma pessoa que, principalmente da hora da crise, não pode ter um monte de pessoas mandando. E, ao meu ver, o que está acontecendo no Brasil é que são pessoas bem intencionadas, tanto na esfera federal, e a gente sabe que o governo federal, eu gosto do governo Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro, acho que ele tem uma equipe de ministros ótima, acho que o ministro tenho certeza que o ministro da Saúde é excelente e todo o time dele é excelente. Agora, quando o governo federal determina alguma coisa, o governo estadual determina diferente, o governo municipal faz tudo diferente, aí vira uma bagunça total que ninguém manda. Eu sempre digo, o cachorro de 2 donos morre de fome. No nosso caso agora, um pensa que um dá comida e outro não dá comida e ninguém cuida do cachorro. Hoje nós temos um cachorro de 3 donos. Todo mundo quer ser dono, quer ser dono da crise. O governo federal, o governo estadual, o governo estadual os governos estaduais fazem questão de ser diferente. E olha que aqui no estado do Paraná nós temos um governador, o governador Ratinho Júnior, que governa um dos melhores estados do Brasil, se não o melhor do ponto de vista de saúde pública, que é um excelente governador no meu ponto de vista, e acho que a aprovação é muito boa, mas assim mesmo bate em cabeça. Nós temos um prefeito excelente que tem cuidado muito bem da nossa cidade, o Rafael Greca, mas vejo que às vezes não é que está indo todos os 3 para o mesmo lado. Cada um vai tocando de um lado e aí isso fica sem uma mão forte, que eu acho que é exatamente o sucesso que deu na China, uma mão muito forte para resolver a crise. Um governo firme que conseguiu fechar aquela cidade, segurar todo mundo para o mesmo lado. Quer dizer, ele pôs o governo deles, estadual, municipal, todo mundo para o mesmo lado, todo mundo combatendo a mesma ação. Eu acho que nós temos dificuldade, eu acho que o que me parece que o governo federal é o motorista do carro, tem muita neblina na frente e tem 5 pessoas atrás gritando o tempo inteiro. E aí fica difícil de comandar isso tudo. Júnior, deixa eu passar a palavra agora para o Ricardo Patá com a mesma pergunta. E essa divergência que existe hoje entre as esferas, entre o presidente da República com alguns governos do Estado, um achando que é importante o país continuar movimentando e alguns governos implementando aí algumas medidas, como a quarentena, por exemplo, Ricardo? Olha, eu acho que esse é um dos principais problemas que nós estamos enfrentando. Nós não estamos em campanha eleitoral e nos parece que é justamente isso que está ocorrendo. Cada um quer fazer diferente para mostrar liderança, para que possa ser reconduzido ou para ter um novo presidente da República. Nós, na realidade, precisamos de pessoas que tenham a capacidade de liderança para um Brasil unido. É fundamental que as decisões tenham sinergia. Não há dúvida que a maior cidade do Brasil, que é São Paulo, tem que ter diferentes atuações
pelo número de pessoas, pela multidão que temos aqui. Você vai para o interior do Brasil, tem cidades que não tem nem 1000 habitantes. Então tem diferenciações que precisam ser respeitadas, mas o conceito tem que ser igual. Nós não podemos ter, por exemplo, a falta do álcool gel. Você vai em qualquer lugar, não encontra o álcool gel e o povo em pânico. Qualquer governo em crises anteriores, que já tivemos no passado, já ofereciam para as pessoas justamente aquele elemento ou que dá tranquilidade ou que minimiza as consequências. Tem momentos que não tinha nem papel higiênico. Realmente são questões que a gente não consegue compreender. Se nós tivermos uma política adequada, há necessidade efetiva do presidente da República estar unido com todos os governadores e prefeitos. Não pode ser diferente. Não pode ter disputa de poder. Não pode ficar com ciúmes que o ministro da Saúde está fazendo papel brilhante. Que faça! Isso é importante para nós, que tenhamos o ministro da Saúde com essa característica. Não podemos ter a edição de uma medida provisória sem diálogo com ninguém. No dia seguinte, depois de muita pressão, é eliminado um dos artigos mais polêmicos. Então, é um outro elemento que se necessita. A sociedade civil tem muito a contribuir, principalmente os representantes dos trabalhadores. Nós queremos juntos sair dessa crise o mais rápido possível, porque se isso demorar, com certeza absoluta, vai ter muito desemprego, vai iniciar um processo de violência, porque o pai de família não vai ficar sem o alimento para os seus filhos. Ele vai no supermercado e vai roubar a mercadoria, porque ele não vai deixar morrer os filhos dele. Então nós temos que evitar a consequência grave de não se tomar medidas adequadas e medidas equilibradas. Todos nós estamos na mesma forma, empresários, trabalhadores, e o governo tem que ter essa consciência. Chega dessa briga mesquinha e pequena que atrapalha o nosso país. Júnior, eu vou, de novo, Daniela, aqui, vou insistir num ponto, que o senhor aí na sua fala fez um elogio ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A orientação dele é para que todos fiquem em casa. O senhor também elogiou a política que vigorou na China, o primeiro país a conseguir conter o novo coronavírus. Bom, o modelo da China é o modelo do isolamento total. Na China, fábricas de multinacionais como a Apple parou. Então, veio de lá também o exemplo da paralisação total. De novo, pergunta ao senhor, qual seria, então, a alternativa? Tudo que o senhor diz que são bons exemplos, fizeram o caminho que o senhor está criticando, adotaram o caminho que o senhor está criticando. Não é exatamente que eu esteja criticando o modelo, eu estou criticando a paralisação total, o lockdown total, horizontal, tudo para. Tem alguns setores da economia que tem que continuar funcionando, tem que continuar, os caminhões têm que continuar trabalhando, nós temos que continuar transportando produtos e alimento para o Brasil inteiro. São Paulo não é uma cidade que é produtora de arroz e de feijão, de algum lugar tem que chegar todo dia arroz, feijão em São Paulo, tem que chegar carne. As rodovias em São Paulo estão, para carga, as rodovias estão funcionando. Júnior, só para pontuar aqui. Todas as rodovias estão funcionando, mas os restaurantes e os postos de gasolina nas rodovias também têm que estar funcionando, senão esta rodovia não vai funcionar, os caminhões vão parar porque não tem onde abastecer os caminhões. Sabe, eu acho que esse é o ponto, o máximo possível de isolamento sem matar a economia. Não pode parar completamente a economia, porque o Brasil não aguenta. As pessoas não têm dinheiro. Na segunda semana, na terceira semana que estiver parado, vai acontecer o que o Ricardo falou agora, já na semana que vem, daqui 2 semanas, as pessoas vão sair, vão saquear supermercado, porque elas vão ter, vai dar desespero porque não tem comida. Eu não acho que isso deva ser criticado. As pessoas precisam comer, as pessoas têm filhos, e isso vai começar a ter problema porque elas não têm onde trabalhar. A diarista que trabalhava na casa da minha mãe, que tem 82 anos, não vai mais trabalhar na casa dela, porque não pode ir, e está isolada na casa da diarista, mas ela não tem dinheiro, porque ela trabalha por dia, e aí a minha mãe paga R$100 por dia. Hoje eu pedi, olha, mãe, veja com ela para nós mandar o dinheiro na conta dela, porque ela não tem de receber. Mas não são todas as pessoas que estão pensando, deixa eu mandar o dinheiro, ou que podem
As pessoas não podem, quem está em casa também, não é que pode pagar a diarista. Estou dando um exemplo da diarista, mas enfim, tem muitos setores que têm que continuar trabalhando e tem muitos que devem parar. Tudo aquilo que tenha concentração, que não seja essencial para o funcionamento, para o bom funcionamento das cidades, que não seja essencial para manter a economia funcionando, deve parar. Mas é claro que eu acho que o ideal seria fazer o que fizeram na China, trava tudo, segura tudo. A China tem trilhões de dólares no caixa deles para poder suportar rapidamente essa cidade e resolveu isso tudo. O Brasil não tem esses trilhões de dólares. O governo pode pegar todos esses bilhões, o que tem, seja lá dos trabalhadores, seja lá do que liberaram da Petrobras para Lava Jato, mas quando libera da Petrobras, fala em 1 bilhão e meio de reais. O que é isso no tamanho de uma economia brasileira? Não é nada, não suporta nada, não dá nada, não pode parar. Nós vamos ter milhões e milhões novos desempregados no Brasil, e aí vai começar saques, e vai começar uma revolta popular. Nós não podemos deixar que as pessoas percam o emprego. Eu acho que a manutenção do emprego no Brasil é o principal ponto hoje. E se os empresários quebrarem, e os pequenos vão quebrar, eles vão demitir, porque eles não têm como pagar o salário. É melhor demitir do que não pagar. Então, nós temos que cuidar da classe trabalhadora, cuidando dos empresários. Tá, então, jogando aí para você de onde o Júnior deixou, insisto, qual é a linha, qual é a orientação, pelo menos da central que você comanda para os trabalhadores? Haverá alguma perda? Eu estou pedindo para você trazer aqui o que é, no entendimento de vocês, que é possível abrir mão neste momento. Não há dúvida que todos nós temos que contribuir. E o movimento sindical tem muito a contribuir, com certeza absoluta. Lógico que nós temos que fazer o máximo para impedir o desemprego, porque nós já temos 12 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados, e realmente nós temos que fazer o máximo para manter as pessoas empregadas. Agora, é fundamental que o governo apresente um cronograma, que nós possamos, aos poucos, iniciar um processo de volta ao normal. É lógico que esse volta ao normal vai demorar, mas nós precisamos ter etapas, e essas etapas só podem se construir com diálogo. O governo tem que colocar uma mesa, um pacto social de todas as nossas forças para buscarmos alternativas efetivas de sairmos dessa crise mundial e da saúde de uma forma menos dolorosa. Os acordos coletivos que nós temos desenvolvido é exatamente nesse sentido. E por incrível que pareça, a maior parte dos acordos que estamos desenvolvendo, quem está cumprindo melhor é a micro e pequena empresa. É lá onde tem a geração de emprego, é lá onde tem uma relação muito próxima entre o dono da empresa e o trabalhador. Então é dessa maneira que nós temos que estar trabalhando, dialogando, tendo transparência, não na só questão de números, porque o trabalhador não é um número. Não queremos o número de mortes, número de contagiados, nós queremos saber qual é o dia de amanhã, de que forma nós poderemos construir. E o movimento sindical tem muito a contribuir, porque em várias crises foi nós, do movimento sindical, que iniciamos um processo de diálogo social, iniciamos um processo efetivo de eliminação de atividades tão complicadas como essa, tão grave que nós estamos vivendo. Ricardo Patá, presidente nacional da União Geral dos Trabalhadores, obrigado pela sua participação aqui na CNN, uma boa noite. Quero agradecer também a presença de Júnior Durski, empresário, dono da rede de lojas e restaurantes Madeiro. Obrigado pela participação. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.